Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Meus prezados irmãos, boa noite a todos. Boa noite a você que está nos assistindo aí pela internet. O microfone está funcionando aí? Vocês estão ouvindo aí ou não? Eu estou sem retorno aqui, mas está bom. Pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, nós realizamos esse final de semana, desde quinta-feira até ontem, meio-dia, aqui na igreja, de forma presencial, nosso 10º encontro de plantação e revitalização de igrejas. O tema foi esse aqui, todos pregando em todos os lugares. E graças a Deus, nós tivemos aqui cerca de 200 pessoas presencialmente e a editora Hebron bancou o custo para fazer a transmissão integral do congresso online, gratuitamente, pela IPP TV. Então, milhares de pessoas foram abençoadas com as palestras que foram ministradas aqui, pelo tempo que nós tivemos juntos aqui. Espero que ninguém apresente Covid daqui a uns 14 dias. Respeitando aí todas as... Queremos agradecer a todos que trabalharam para que esse evento acontecesse, especialmente a SAF da nossa igreja, a Sociedade Auxiliadora Feminina, que trabalhou conosco aqui nos bastidores, além de todos os irmãos da comunicação, diaconia, pessoal da administração, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Geralmente, no domingo que nós realizamos o congresso, geralmente o preletor internacional fica para o domingo aqui na igreja, mas infelizmente, os 2 brasileiros que moram nos Estados Unidos tinham um compromisso hoje na cidade do Rio de Janeiro. E agora vocês vão ter que me aguentar, é o jeito. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 9, versos 35 a 38. Sermão sobre missões, sobre trabalho missionário. Vários sermões já foram pregados hoje aqui, pelo menos 3 sermões, sobre encorajamento, sobre santidade. E agora sobrou para vocês um sermão de trabalho, de serviço. Diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 9, 35 a 38. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Versículo 10, capítulo 10, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus a autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Eu quero meditar com vocês sobre o seguinte tema: o ministério de Jesus é o ministério da igreja hoje. O ministério de Jesus, ele é o padrão, o modelo, a referência para a igreja hoje. E eu queria, à luz desse texto, apresentar alguns argumentos para vocês. Primeiro, eu queria contextualizar o texto. O Evangelho de Mateus
é chamado o Evangelho do Rei. Nos capítulos 1 e 2 de Mateus, nós temos a genealogia do rei, os primeiros 18 versículos. E ali, no capítulo 1 e 2, tem o nascimento do rei, a encarnação do rei. Nos capítulos 3 e 4 de Mateus, nós temos ali a preparação do rei para o seu ministério. Você tem a infância de Jesus, você tem ali o batismo de Jesus, você tem a tentação de Jesus, e a partir do versículo 17 do capítulo 4, Jesus inicia o seu ministério quando João Batista foi preso. Nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nós temos a ética, os princípios do reino de Deus. As bem-aventuranças, o reforço da lei e todos os princípios que devem reger alguém que vai se tornar um súdito do rei Jesus. Nos capítulos 8 e 9 de Mateus, Mateus então vai mostrar o poder do rei. E ele vai registrar nos capítulos 8 e 9, ele vai selecionar milagres que Jesus Cristo fez para mostrar que Jesus, ele é o rei, ele é o Messias prometido. Se você observar aí, Jesus, capítulo 8 e 9, Jesus faz diversos milagres para mostrar o seu poder sobre a natureza, o seu poder sobre os demônios, o seu poder sobre as doenças, o seu poder de multiplicar. Nos versículos 35 a 38, nós temos aqui, é como se Mateus agora fizesse um resumo do ministério de Jesus. Porque a partir do capítulo 10, ele vai falar do treinamento dessa equipe, ele vai fazer ensinos preciosos sobre o ministério de Jesus, os conflitos desse ministério. No capítulo 25, ele vai falar sobre o sermão profético de Cristo, 24 e 25, e de 26 em diante a obra de Cristo na expiação até o capítulo 28. Mas esse resumo é importante. Eu quero destacar aqui 3 lições importantíssimas para nós. Porque ele faz um resumo de como era o ministério de Jesus. E como nós, como igreja, temos que olhar para o ministério de Jesus e entender que o ministério de Jesus continua através do ministério da igreja. Em primeiro lugar, vamos observar aí a dinâmica do seu ministério. Eu quero destacar 4 pontos aqui, ou 3 pontos nessa dinâmica do seu ministério. Veja no versículo 35, vamos ler juntos? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Primeira observação é que Jesus percorria. Jesus não tinha um escritório com ar-condicionado. Jesus, ele não esperava que as pessoas viessem até ele. Mas assim como ele resume a sua missão lá em Lucas, capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Jesus, então, ele percorria e andava a pé atrás das pessoas. E é tão interessante isso, porque quem conhece a geografia, principalmente da Galileia, a cidade de Tiberíades, e quando você sobe para Jerusalém, você observa as dificuldades climáticas, as dificuldades geográficas. E eu fico imaginando Jesus, o Filho de Deus, percorrendo a pé. E diz Lucas capítulo 15, versos 3 e 7, na parábola do bom pastor, diz que ele estava atrás das ovelhas perdidas. E ele ia atrás das ovelhas perdidas até encontrá-la. Ele só deixava de buscar a ovelha perdida depois de encontrá-la, trazê-la de volta
para o redil. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui sobre a dinâmica do ministério de Jesus é que a igreja, ela, para cumprir a sua missão, ela tem que sair das quatro paredes. Ela tem que ir atrás das ovelhas perdidas. Infelizmente, há um equívoco muito grande quando se fala sobre a doutrina da eleição, da soberania de Deus. E algumas igrejas hoje, elas acham que é o pecador que tem que vir para a igreja. Não, irmãos. Jesus nos deu a grande comissão. Portanto, ide. Ide. Fazei discípulos de todas as nações. Segundo detalhe que o texto nos apresenta aqui, é que Jesus Cristo ia por todas as cidades e povoados. Preste atenção nisso, porque quando se fala em missões hoje, fala de missões urbanas, missões dos grandes centros, e a gente sabe que mais da metade das cidades brasileiras são cidades com 10 mil, com 15 mil habitantes. Veja que Jesus aqui, ele ia nas grandes cidades e nos povoados, nas aldeias. Onde tivesse gente, ele iria atrás dessas pessoas. De acordo com Joséfo, o historiador, a Galileia, na época de Jesus, tinha 204 cidades e vilarejos, com população média de 15 mil pessoas, com uma população total, toda a Galileia, de 3 milhões de pessoas. E Jesus não estava preocupado se aquela cidade era estratégica, se aquela cidade era importante, se aquela cidade era próspera. Jesus ia em todos os lugares, em todos os lugares. Esse é o grande desafio que a gente tem hoje. Plantar igrejas no Nordeste do Brasil, em pequenas cidades, cidades de 5 mil, 10 mil. Das 643 cidades que o estado de São Paulo tem, mais de 300 está abaixo de 15 mil pessoas. Nós temos uma cidade chamada Borá, lá no interior, que é a menor cidade do estado de São Paulo, ela é menor do que a igreja de Pinheiros. E lá tem gente, e a gente precisa ir lá, pregar o evangelho. É tão interessante que isso serve hoje para o nosso planejamento missionário. Muitas vezes nós estamos desprezando as pequenas cidades, ou os pequenos povos transculturais, priorizando sempre os maiores. Há 3 anos atrás, eu fui no sertão da Bahia, lá perto de Juazeiro da Bahia, onde uma missão está fazendo trabalho entre os quilombolas e aquelas vilas que tem dentro, fora da cidade, povoados, com 15 famílias, 20 famílias. E ali eu vi um pastor que tomava conta de 70 comunidades dessas. E ele já havia batizado em 2 anos mais de 800 pessoas. E ele tinha um carro e ele ficava visitando. E eu fui lá visitar uma aldeia de quilombola. E eu fico pensando, meu Deus, se a igreja não vier aqui, como é que esse pessoal vai ser salvo? Terceira coisa, da dinâmica do ministério de Jesus. Jesus percorria, Jesus ia a todas as cidades e povoados, onde tivesse gente para ser salva. Jesus, ele ensinava, ele pregava e ele o quê? Curava. A palavra ensinar no grego, didaskô, se refere ao ensino que era dado nos espaços sagrados. Veja no texto que Jesus, ele percorria todas as cidades ensinando nas sinagogas. Então Jesus usava os espaços religiosos, os espaços sagrados, para dar o seu ensino, ensinar a doutrina de Cristo. Mas também, o outro verbo é o verbo pregar, que ele não somente ensinava, mas ele pregava, e ele pregava o evangelho do reino, o conteúdo da sua pregação. E a palavra pregar no grego, kerissô, significa um arauto que proclama, não discute, não debate, mas simplesmente proclama o evangelho do reino de Deus.
E se você for observar, volta aí um pouquinho, Mateus capítulo 4, versículo 17. Presta atenção aí. Mateus capítulo 4, versículo 17. Lê comigo, por favor, o que é que diz aí? Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A doutrina fundamental da pregação do evangelho do reino é o arrependimento. Arrependimento é o reconhecimento de pecados e voltar-se inteiramente para a pessoa de Jesus, é crer na suficiência e na eficiência da obra de Cristo, do sacrifício de Cristo. Mas em terceiro lugar, diz que Jesus também curava todo tipo de doenças e moléstias do povo. Jesus não curava a todos, mas Jesus curava todo tipo de enfermidade. Enfermidade física, enfermidade emocional, enfermidade espiritual. Ele veio para curar os quebrantados de coração. E a igreja, meus amados irmãos, quando ela prega o verdadeiro evangelho, ela está levando cura para as almas, para as mentes, para os corações. E nós não temos que ter medo, porque Deus é soberano, Ele cura quem Ele quiser, Ele cura na hora que Ele quiser. Mas a mensagem do evangelho é uma mensagem que cura, que restaura, que traz saúde. Eu acho tão interessante. E abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 6, versículo 19. Leia comigo esse versículo. Veja que coisa linda. O que é que diz aí? E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Presta atenção. Há saúde em Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós somos curados definitivamente. Porque ele matou o pecado, ele matou a morte. E ainda que eu conviva com certos tipos de enfermidades, mas o problema da cura está resolvido. Há saúde em Jesus, há doenças em nós. E a cura para aquele que se aproxima de Jesus e que toca em Jesus e que tem Jesus como aquele que é o médico da sua alma. E Jesus diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Mas em segundo lugar, esse texto vai nos ensinar, nos revelar não somente a dinâmica ministerial de Jesus. Ele percorria ensinando, pregando e curando. Ele percorria todas as cidades. A geografia dele não era uma geografia que ele simplesmente selecionava lugares. Ele pregava por onde ia. Mas eu queria destacar agora a compaixão como a motivação do ministério de Jesus. Veja lá, por favor, versículo 36. Versículo 35 é a dinâmica do ministério. Versículo 36, a motivação do seu ministério. O que motivava Jesus? Qual deve ser a minha motivação, a sua? Qual deve ser a motivação da igreja? Vamos ler, verso 36, o que é que diz aí? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm o quê? Pastor. Vamos destacar aqui 3 detalhes desse texto. Primeiro, ele viu as multidões.
Diz assim, vendo ele. E a gente só pode ver as multidões, a gente só pode reconhecer o problema das pessoas indo atrás das pessoas. Essa é a essência do verbo visitar. Visitar é ir em direção de e verificar a condição de e ajudar aquela pessoa. E aqui, meus amados irmãos, Jesus vendo ele as multidões, e Jesus não vê como você vê, como eu vejo. Jesus vê o coração. Jesus faz o diagnóstico correto. Ele sabe das nossas necessidades. Ele conhece a nossa situação. E eu queria destacar que a visão, ela é consequência da visitação. Mas por trás dessa visitação e dessa visão, existe a compaixão. Irmão, se a gente não quiser ver, é só fechar os olhos. Vocês não estão achando que nós estamos vivendo um tempo assim, de muita loucura? Essa semana eu assisti um pedacinho só de uma reportagem de uma mãe que, num surto, matou o filho. E ela está tranquila, porque não sabe se matou ou não matou. Nós já tivemos outros casos, como aquele Jairinho, o doutor Jairinho, lá do Rio de Janeiro, vereador, e tantas outras coisas que estão acontecendo. As pessoas estão desesperadas, cometendo os maiores absurdos, as maiores loucuras. E aqui eu quero que você entenda que nós, como igreja, devemos olhar para as pessoas, não da perspectiva do marketing, não da perspectiva de identificar necessidades, nicho de mercado, para oferecer produtos espirituais. Não é isso. Nós temos que olhar para as pessoas como Jesus olhava, com compaixão. Mas o texto nos diz que, vendo eles as multidões, o segundo verbo aí é o verbo compadeceu-se delas. Ele viu, ele sentiu. Irmãos, isso é extremamente importante, porque se você observar o ministério de Jesus, vamos ler, por exemplo, Mateus 14, 14, por favor. Dá um pulinho aí na frente. Mateus 14. Veja aí, diz assim, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. E o que Jesus Cristo fez? Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Jesus viu, Jesus o quê? Compadeceu. Jesus viu, Jesus sentiu. E aí Jesus faz. Mas Jesus não somente curou, Jesus vai multiplicar pães e peixes. E esse milagre aqui não depende da fé daqueles que foram beneficiados. É compaixão, é misericórdia, é se colocar na pele do outro, na necessidade do outro. Eu fiquei zangado com um pastor que me ligou aí um dia. E disse, pastor Arival, por que o senhor está fazendo campanha de cesta básica na igreja? A igreja de Pieira virou centro espírita? Eu falei, não, meu irmão, o encapetado é você. Meus irmãos, nós estamos vivendo no centro de uma pandemia. A igreja tem que ter compaixão. Se nós queremos mostrar Cristo para o mundo, tem que ter compaixão. Hoje cedo, quando eu acordei e vi a notícia da morte do nosso prefeito, me deu uma dor no coração tão grande. Orei pelo filho dele, orei pela família dele. Mas tem gente nas redes sociais que ficam batendo na pessoa, não sabe a dor, a luta, os problemas que as pessoas têm. Irmãos, nós precisamos mudar o nosso foco. Nós precisamos mudar a nossa motivação. Veja, lá em Mateus capítulo 15, por favor. Mateus 15, versículo 32.
Mateus 15, 32, o que é que diz aí? E chamando Jesus, os seus discípulos, disse, o que é que ele disse? Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que ele não desfaleça pelo caminho. Jesus preocupado com a necessidade alheia. Há muitos outros textos, mas sempre Jesus ajudou as pessoas, curou as pessoas, salvou as pessoas por causa da sua compaixão. Jesus viu, Jesus sentiu e Jesus fez um diagnóstico, uma avaliação. Ele diz aí no texto de Marcos 9, 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, viu, sentiu, e ele agora dá o diagnóstico. Porque estavam o quê? Aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E aqui eu queria chamar a sua atenção, porque as pessoas são ovelhas, que estão espiritualmente aflitas e exaustas. Por excesso de religiosidade, que era o contexto da época, uma religiosidade que escravizava, que colocava peso. É tanto que Jesus chega a dizer, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o sistema judaico religioso da época colocava sobre as pessoas um peso tremendo. E algo que não existia por parte dos religiosos era justamente compaixão. E as pessoas estavam aflitas, desesperadas, famintas, sedentas espiritualmente. Irmãos, não precisa ir muito longe. Você pode encontrar do seu lado pessoas que estão famintas espiritualmente. E está na moda agora dizer que é ateu. Eu sou ateu, graças a Deus. Eu sou ateu, eu sou agnóstico. E você tem que entender que há um desespero, há uma fome. E não é fome de pão somente, é fome de Deus, é fome da palavra de Deus. Porque nada pode satisfazer a alma humana, o coração do homem. Salomão diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem, porque só coisas eternas, só aquilo que é eterno pode satisfazer plenamente o homem. E nós como igreja temos que olhar para isso. Temos que olhar para isso. As pessoas estão aflitas, exaustas, muitas delas sendo exploradas comercialmente, religiosamente. Muitas pessoas perdidas, desenganadas. E esse é o momento que nós estamos vivendo, é o momento da igreja sentir por essas pessoas que estão perdidas a compaixão de Jesus. Irmãos, eu não entendo como é que a igreja fecha na pandemia. Eu não entendo. Eu quero matar esses pastores. Porque os médicos estão lá, os enfermeiros, todo mundo brigando, lutando. E nós, como igreja, temos que estar lá consolando. Como é que pode um negócio desse? Terceira lição. Primeiro, a dinâmica. Segundo, a motivação. Terceiro, para encerrar. 7 minutos. A necessidade do seu ministério, do ministério de Jesus. Jesus vai colocar aqui, particularmente, ele não está se dirigindo às multidões, ele se dirige aos seus discípulos. Ele diz, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara é grande, mas muitos são os que dão uma opinião. Os comentaristas de futebol, os comentaristas de igreja.
Todo mundo entende igreja, até Lula. Lula disse que o Covid está por causa das igrejas. Todo mundo mete a colher onde não é chamado. Sabe o que Jesus está dizendo? Nós estamos precisando de trabalhadores. Gente para pegar na enxada, gente para pegar na picareta, gente para fazer a colheita. Porque a colheita, ela tem um tempo. E se ela não for colhida no tempo certo, ela apodrece no pé. E o que Jesus Cristo está dizendo, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Há uma estatística de 95% dos membros das igrejas históricas nunca levou alguém para Jesus. Então nós precisamos entender que nós somos uma igreja de trabalhadores. Se nós estamos no reino de Deus, se eu e você fomos escolhidos e salvos por Jesus, automaticamente a nossa carteira está assinada. Nós somos contratados. Veja, por favor, Mateus 20. Versículo 1. Jesus conta a parábola da vinha. E o que ele diz no versículo 1? Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Versículo que todo mundo gosta, lá no versículo 16 do capítulo 20. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas pouco que os escolhidos. Nós pregamos o evangelho, chamamos a todos. E de pregar o evangelho a toda criatura. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu gosto de usar, nós somos no departamento de venda, nós tiramos pedido, que é uma prova cadastro lá em cima. Se está eleito, se não está, não é problema meu filho, eu estou aqui para tirar pedido. Então temos que chamar, quem escolhe é Deus, quem seleciona é Deus. E esse trabalho de chamar é nosso. Somos trabalhadores do reino. Entenda isso, irmãos. Nós fomos chamados para trabalhar no reino de Deus. Deus, através de nós, Ele constrói o seu reino, Ele edifica a sua igreja. A igreja é a lavoura de Deus, a igreja é o edifício de Deus. E para existir um edifício, e para existir uma lavoura, é necessário o trabalho, o esforço. Mas Jesus, Ele aponta a solução. Ele diz, precisamos de trabalhadores para realizar a colheita. Mas quem envia os trabalhadores é Deus, o dono que da seara. O que é que nós precisamos fazer? É orar e pedir ao Senhor que envie trabalhadores para a sua seara. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Preste atenção que Jesus não aparece na Bíblia nenhuma vez a palavra missionário. Jesus usa 3 palavras. Ele usa a palavra trabalhadores, ele usa a palavra servo, diáconos ou doulos, e ele usa também a palavra diáconos, aquele que serve. Ele diz, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Eu vim para ser diáconos. Eu vim para dar a minha vida por vocês. E aí, meus amados irmãos, você pode estar perguntando, né? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aí no capítulo 10, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes o quê? Autoridade sobre o espírito imundo para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. A gente, quando começa a orar para Deus mandar trabalhador, sabe o que Deus faz? Chama a gente. Mostra que você é uma pessoa que já foi chamada. Jesus sabe seu CPF, RG, carteira, sabe tudo. Veja que Ele chama pelo nome. Sabia quem era filho de quem, irmão de quem, Jesus sabia tudo. Aliás, não existe
Nenhum momento em que Deus chama alguém na Bíblia que ele não chama pelo nome. Ele chama Saulo pelo nome, ele chama Samuel pelo nome, ele chama Zaqueu pelo nome. Jesus, quando vem em nossa direção, ele sabe tudo. E ele já tem um projeto para a nossa vida. Sabe o que é que acontece? Quando a gente lê esse texto, a gente diz assim, Senhor, envia pastores, missionários, e você fica de fora. Você é o santo intercessor. É assim? Mande trabalhadores. Graças a Deus. Não é assim não, meu irmão. Vamos para o texto de Lucas, paralelo, e eu estou encerrando já. Lucas capítulo 6. Versículo 12. Veja que coisa interessante. Ora, naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite, o quê? Orando. Quem passou a noite orando? Jesus. Porque no outro dia, ele ia dizer que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, e ele ia dar a relação dos convocados da seleção apostólica. Está aí no texto. Depois de passar a noite orando, quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, os quais deu também o nome de apóstolos. Então preste atenção, apóstolos de Jesus só são esses aqui, tá? Qualquer outro aí é falso, é 171. Apóstolo, chamado por Jesus, escolhido por Jesus, são esses aqui. Não tem mais apóstolo. Eu sei que você tem cara de apóstolo, você tem jeito de apóstolo, você quer ser apóstolo, mas você não foi chamado, cara. Não adianta. E o que significa apóstolo? Enviado. Ele chama e ele o quê? Envia. Nesse sentido, a igreja é apostólica. Nós somos um povo enviado, nós somos uma igreja enviada. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Somos uma igreja missionária, somos uma igreja no campo de trabalho, somos uma igreja que está aqui para colher nessa geração esses frutos pelos quais Jesus Cristo morreu. E seu nome está na lista, tá? Você foi convocado. Você foi chamado, você foi escolhido. Se você é crente, se você é convertido, se você é regenerado, você é um ganhador de almas. Você é alguém que foi enviado por Deus. Ele diz assim, na oração sacerdotal, eles não são do mundo, é por eles que eu intercedo, e ele intercede também por aqueles que haveriam de crer, que somos nós. Rapidamente, aprendemos que a iniciativa da salvação é de Deus. Ele enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar, e o papel do cristão salvo é falar de Jesus. Aprendemos também que Jesus, ele entrava em todos os povoados e cidades, ele ia onde pessoas estavam. O papel da igreja é anunciar Jesus para as pessoas que estão no mundo. Aprendemos que a oração é o único recurso que temos para resolver o problema da falta de trabalhadores. O problema da igreja não é financeiro. O problema da igreja não é de estratégia. Deus não unge estratégia, Deus unge pessoas. Deus usa pessoas. E a estratégia de Deus é usar você e a mim para que nós participemos dessa colheita bendita, maravilhosa. Amém? Então que Deus aqueça o seu coração, que o Espírito Santo inspire você, olhando para o ministério de Jesus, entendendo que o ministério de Jesus é o modelo do ministério da igreja hoje. Amém?